Boa noite, igreja, boa noite, amados. Que privilégio, mais uma quarta-feira a gente está junto e hoje quero muito agradecer a Deus pelo privilégio de estar junto com vocês neste momento tão especial, momento de oração, de adoração ao nosso Deus, e para mim é um grande prestígio. Quem não precisa, né? Quem não deve fazer esse momento? É um momento tão especial e a nossa igreja nesses últimos tempos tem focado muito nessa parte de adorar o Senhor através da oração. Já é uma prática há muito tempo, mas nós temos frisado isso, temos firmado isso através, dos nossos cultos de oração, mesmo que seja à distância. Não importa, porque o nosso Deus ele é sempre presente, sempre será presente. E Ele está perto daqueles que o buscam, daqueles que o invocam de todo o coração. E com certeza Deus tem muito prazer nas nossas orações, na nossa súplica, porque isso nos mostra ao Senhor, Apesar de Ele já nos conhecer, mas é uma demonstração da nossa fé, do nosso amor e da nossa dependência pelo Deus da nossa vida. E nesta noite nós temos muitos motivos de oração, mas também temos motivos de gratidão para com o Senhor, Então, antes de fazer este momento de oração junto com os irmãos, eu quero meditar numa palavra com vocês rapidamente para reforçar, a nossa fé e estruturar-nos na palavra de Deus, porque é pela palavra que o coração de Deus se move, é pela sua própria palavra. Isaías 55, no capítulo 55, no versículo 9 até, se eu não me engano, versículo 11, o Senhor fala assim conosco, porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus e para lá não tornam, mas regam a terra e a fazem produzir e brotar e dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que enviei. Glória a Deus, essa é a palavra do Senhor para a nossa vida, Isaías 55. E a gente tem aprendido com o Senhor. Nós temos aprendido pela palavra de Deus a orarmos a palavra, Nós precisamos aprender isso, a nos apropriar das armas espirituais que o Senhor nos deu. E a gente tem aprendido que o Senhor, Ele reage à sua própria palavra, e não a nossa palavra ou algo que nós temos, mas a sua própria palavra. E aí Ele vem dizendo que assim como a chuva e a neve, ela cai sobre a terra e ela não volta para o Senhor, sem antes produzir o fim pela qual ela foi enviada, assim é a palavra de Deus, ela não volta para o Senhor sem antes ela produzir o fim pelo qual o Senhor enviou. E nós temos muitas palavras acerca da nossa própria vida que o Senhor nos declara, e nós podemos orar essas palavras, Como o Salmos 23 tem sido um refúgio para a minha vida. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E aí ele segue com várias palavras de bênção para o nosso caminho. Então nós precisamos, nesses momentos, estar orando a palavra de Deus e nos apropriando da palavra poderosa de Deus. A terra para que eu pudesse te ver. Tua beleza me leva a adorar-te
totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Graça e paz, queridos irmãos. Neste momento, eu gostaria de continuar com os irmãos a nossa série de meditações no tema oração. E eu gostaria de agora convidá-los a abrir a Bíblia em Apocalipse 1. Apocalipse, capítulo 1. Vamos ler os versículos 4, 5 e 6. Apocalipse, capítulo 1, versículos 4, 5 e 6. Onde está escrito assim: João, às 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que era, daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 espíritos que se acham diante do trono de Deus, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e com o seu sangue nos resgatou e nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Aqui nós temos um momento tão precioso e tão lindo da vida do nosso irmão apóstolo João. Quando ele entra para falar de Jesus, ele começa uma doxologia, a alma dele, o coração dele começa a se derramar. Você vê que quando ele fala graça e paz a vós outros, da parte daquele que é e que há de vir, o Pai. Da parte dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono. E da parte de Jesus Cristo, aí ele derrama a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e com seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A ele a glória, o domínio pelos séculos dos séculos. Nós estamos vendo que Jesus Cristo já nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. Esse verbo constituir aqui está escrito na Bíblia. Ele está no pretérito perfeito. Pretérito significa passado. Indica uma ação que é completa no passado. E aquilo que está feito no passado, está feito, não dá para mudar. Então, significa que Jesus Cristo já constituiu você, a mim, sacerdotes para o seu Deus e Pai. Está feito. Isso é imutável. Já somos sacerdotes, constituídos lá na cruz. Pronto. Qual é o ministério do sacerdote? Qual é o serviço do sacerdote? Para que serve o sacerdote? Quando talvez você pensa sacerdote, você pensa em padre, tem nada a ver. Se o padre é sacerdote, glória a Deus. Mas sacerdote é você.
somos nós que um dia nos rendemos a Jesus Cristo, aceitamos e confessamos o trabalho dele redentor lá na cruz. Ele que nos fez reino, sacerdotes. Não foi a igreja que fez, foi ele. Então, qual o ministério do sacerdote? Lá em 1 Pedro 3, tem 2 momentos, no versículo 9 e no versículo 5. No versículo 9 ele diz: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real. 1 de Pedro 9 ele diz que somos sacerdócio real. Mas no versículo 5 ele diz que somos sacerdócio santo. Vós, porém, sacerdócio santo, a fim de ministrar sacrifícios espirituais agradáveis a Deus através de Jesus Cristo. Então, aqui nessa mesma carta, o apóstolo Pedro nos ensina que somos sacerdócio real e sacerdócio santo. De que forma uma coisa está pronta? De qualquer forma, o apóstolo aí está dizendo: somos sacerdotes. E o papel do sacerdote é ministrar diante de Deus. É para isso que Deus escolheu uma tribo só de sacerdotes. Eles não tinham herança na terra, porque não iam ser agricultores. Por isso as outras tribos tinham que entregar dízimos para a sobrevivência dele. E outra coisa também, eles estavam espalhados em Israel. Ele não tinha um lugar para ficar. O trabalho dele era para o Senhor. Eles tinham que ministrar o quê? Cordeiro e incenso pela manhã, cordeiro e incenso à tardinha. Então, seria cordeiro contínuo pelas vossas gerações, incenso contínuo pelas vossas gerações, como está escrito em Êxodo 29, 42 e Êxodo 30, versículo 8. Era oferta contínua. Pedro diz que somos sacerdotes quando nós testemunhamos com a nossa vida e palavras para os outros o nosso dia a dia. Nós estamos exercendo o nosso sacerdócio real. Ele diz: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Esse é o nosso momento de sermos o sacerdócio real. Quando proclamamos, quando publicamos, quando anunciamos, principalmente com a nossa vida, aquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Mas, quando nos chegamos ao trono do Pai, na presença dele, no momento específico de oração, ministramos, oferecemos sacrifícios espirituais agradáveis a Deus através de Jesus Cristo. Como o apóstolo diz, somos sacerdócio santo. Naquela hora, o nosso papel é ministrar adoração. Assim, o nosso sacerdócio é contínuo. Lembramos de um momento na vida de Samuel, em 1 Samuel 12, no versículo 23, quanto a mim, ele diz, quanto a mim, longe de mim, que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vós. Essa palavra de Samuel para o povo de Israel nos faz lembrar o dever do sacerdote. Se não oramos pela nação, pelo povo, pelas pessoas, estamos falhando no nosso chamado.
no nosso ministério. E isso é pecado, Samuel está dizendo aqui. É pecado. Se você, como sacerdote, não exerce o seu sacerdócio, então para que você foi chamada? Você não está fazendo nada. Se Deus tivesse que enviar hoje um anjo à sua cidade, seguramente esse anjo iria onde os intercessores estão. Precisa saber disso. A oração causa mais impacto no universo do que qualquer bomba. Porque a bomba, ela muda para destruir. A sua oração muda para a construção. Por isso, nunca devemos desistir da oração. Pela nossa natureza, nós tendemos a desistir quando nós não temos a resposta imediata. Oramos e não temos uma resposta imediata. Mas precisamos de disciplina para continuar crendo que o nosso Deus ouve todos os sons, ouve todos os ruídos, quanto mais a oração de seus filhos. É interessante ver no capítulo 21 de Gênesis, quando aquela escrava de Abraão, Agar, escrava de Sara, ela no deserto, ela deixou o filho debaixo de um arbusto para morrer. E ela se afastou dele, porque ela não queria ouvi-lo morrer, ou vê-lo morrer. E ela deu um grito. A Bíblia diz que ela levantou a voz e chorou. E ela deu aquele grito no deserto, no silêncio, na solidão, na dor. E ela ouviu Deus dizer: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do teu filho daí onde está. Que coisa interessante. E você ainda tem dúvida de que Deus não ouve a sua oração? Você é filho? Você é sacerdote? Você foi escolhido para ministrar diante de Deus, para Ele ver, para Ele receber, para Ele ouvir. Quando Deus manda Elias se esconder junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão, você lê isso lá em 1 de Reis 17, no versículo 3. Deus não lhe disse por quanto tempo seria, mas quando os corvos chegavam diariamente, 2 vezes por dia, de manhã traziam pão e carne, de tardinha pão e carne. O profeta estava lá. Ele estava lá. A ordem para os corvos era levar ali. O endereço era aquele. Se você desiste do lugar da oração, você fecha um canal maravilhoso. Fecha. Você fecha o canal, você bloqueia o lugar de oração, de água viva do poder de Deus que vem se derramando para você. É possível que a água já tenha começado a derramar, mas você aqui bloqueou. Cadê a água? Também podemos muitas vezes pedir a Deus que traga ao nosso coração, que traga para nós uma direção para orar. Deus sempre quer a nossa disposição em cooperar. Ele espera o nosso consentimento, como aconteceu com Maria. Lembra de Maria, mãe de Jesus? O anjo anunciou para ela o propósito de Deus. Ela não compreendeu, porque ela era virgem, como é que ela ia ter um filho? E além do mais, ela era noiva, ela já era comprada. José já tinha pago. Não é? Aí ela não compreendeu, ela disse: como acontecerá isso se eu não conheço o varão, sou virgem? E ele diz assim: olha, o Espírito Santo te cobrirá.
e o ente que de ti nascer será chamado Filho do Altíssimo. Ela disse: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a sua palavra. Então o Espírito Santo a cobriu, mas o Espírito Santo não a cobriu até que ela permitisse, até que ela desse o consentimento, porque o Espírito Santo não é invasor, ele é Deus, ele ama você. Percebemos quando é direção de Deus por motivos especiais de oração. Nós percebemos a urgência de Deus quando chega um motivo específico. Um dos grandes problemas que enfrentamos quando queremos estabelecer a vida de oração é a questão da distração, a dificuldade em firmar o pensamento diante de Deus. Se a sua mente está voando em outras direções, ore por aquele ponto para onde ele voou. Você está orando, de uma hora para outra você pensa, a sua mente já saiu da presença de Deus, já está lá na notícia que você ouviu ontem, já está lá. Qual foi a notícia que você ouviu, que você agora está preocupada? Você ouviu que o presidente vai inaugurar uma estrada de ferro, ou vai inaugurar a rodovia de Cuiabá para Santarém, que já há anos e agora ficou pronta. Graças a Deus, concluiu. Então você ora por isso, agradece a Deus pelo momento, pela vitória, porque tantos anos, tanto dinheiro, mas saiu. Agradece a Deus pela vida dos nossos governantes. Agradece a Deus, leva a sua nação. Por quê? Porque o nosso presidente antigamente era o rei. O profeta no Antigo Testamento era destinado para o rei. Então você agora é sacerdote, ore pelo presidente, ore por todo o povo que trabalha com ele, ore pelas suas famílias, ore pelos nossos governantes, governadores, prefeitos, deputados, ministros, todos, ore. Porque se Deus orientar esse povo, é bom para a nossa nação. Mas se eles forem na direção do nosso adversário, todos nós vamos sofrer. Então, se a sua mente foi lá na feira, que você tem que fazer daqui a pouco, ora pelo pessoal da feira. Pede a Deus que dirija os seus passos para um lugar onde as coisas estejam maravilhosas e seja mais barato. Ora pelas necessidades daquele povo. Ora para que não aconteça um chuvaréu para estragar a feira deles. E depois você volta para o lugar da sua oração. Olha, é melhor usarmos a nossa distração do que sermos derrotados pelas nossas distrações. Que às vezes você diz, eu queria estabelecer uma vida de oração, mas quando eu vejo minha mente está em outro lugar, ore por aquele lugar. Assim você usou a sua distração. Você não foi derrotado por ela. Se o carro da ambulância passou na rua e a sirene distraiu você, siga na ambulância e ore pela doença, pelo doente, pela família dele. Ore pelo motorista da ambulância, ore por aquela situação. É só isso. Retorne para a sua oração. Assim você estará começando a disciplinar a sua mente para a oração. Você disciplina na direção da oração e seu tempo será precioso. Mas uma coisa é certa, você tem que lidar com essa disciplina porque a sua mente não está habituada a parar, a sossegar, a descansar diante de Deus.
Então você tem que usar estratégias assim para prendê-la, para que você vá disciplinando pouco a pouco, não é? Como você aprende a disciplinar seu filhinho que não para, na igreja você segura. Fica aqui. E daqui a pouco ele dorme. Ele sossega. Lá em Romanos, no capítulo 8, no versículo 26, está escrito que não sabemos orar como convém, mas o Espírito intercede por nós. A Bíblia diz que ele intercede com gemidos inexprimíveis, porque é Ele que está formando em nós os filhos de Deus. É Ele que está nos ensinando a chamar a Deus de Pai. É Ele que nos leva a esse conhecimento, a essa transfiguração, porque Ele está nos transfigurando em filhos de Deus, porque Deus quer que todos nós sejamos como Jesus Cristo. Então o Espírito vem para fazer essa transfiguração. Isso nos dá a alegria de saber que o nosso aliado direto na oração é o Espírito Santo. Melhor não poderia ser. O nosso aliado, o nosso ajudador, é o próprio Espírito de Deus. Somos sacerdotes. Jesus Cristo nos fez sacerdotes. O papel do sacerdote é ministrar diante de Deus. Quando ele está diante de Deus em oração, ele oferece, ele ministra sacrifícios espirituais agradáveis ao Pai, através de Jesus Cristo. Mas durante o dia, no nosso trabalho, na nossa escola, no supermercado, onde quer que estejamos, somos sacerdotes. Somos diferentes pelo nosso comportamento, pelas palavras que usamos, pelo modo como vivemos. E então proclamamos como sacerdócio real as virtudes do nosso Pai. Então, se o nosso Pai tem virtudes e atributos maravilhosos, nós também vamos ter. É improvável que um filho de Deus maduro tenha comportamento vergonhoso em público, porque ele está anunciando através do seu comportamento quem é seu Pai. Somos sacerdotes constituídos por Jesus na cruz. Então, meus irmãos, passemos a ministrar. Aprendamos, porque nós somos discípulos. Vamos devagar. Discípulo é aprendiz a vida toda. O mestre é Jesus. Amém? Que Deus nos abençoe e nos guarde. Que faça resplandecer seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de todos nós. Nós queremos nessa noite orar com os irmãos pelos motivos os quais sempre estão chegando para nós, são os nossos motivos, né? Pela saúde dos nossos irmãos, pela nossa saúde espiritual, pela nossa saúde emocional, pela nossa saúde mental. Nós pedimos ao Senhor aqui, vamos orar pelas portas de emprego. Quantos irmãos estão aguardando no Senhor uma oportunidade, né? Às vezes não uma porta de emprego, mas um empreendimento, algo que Deus possa estar conduzindo o coração do irmão. Nós vamos orar aqui também por tantas pessoas que têm passado não só pelo Covid, que é um motivo grande de oração, mas por tantas enfermidades, né? Sejam elas enfermidades rotineiras ou enfermidades que às vezes a gente nem conhece. Nós também estaremos orando aqui nesta noite. Temos um motivo muito especial, estamos à porta de o Senhor nos responder em nome de Jesus, aquele que estará conduzindo e arrebanhando a nossa igreja. É um motivo muito especial, porque nós precisamos que seja alguém assim como Davi foi escolhido por Deus. O profeta Samuel foi ali e tinha todos os seus irmãos, eram vários irmãos, e ele por todos os momentos pensava que seria esse, aquele outro, mas o Senhor já tinha um escolhido, era Davi, e o Senhor mandou ele ali para que ele pudesse estar ungindo a Davi. Então que Deus esteja mostrando com clareza aquele que ele já escolheu, para que esse seja ungido e esse seja colocado para o pastoreio da nossa igreja, que aguarda tão ansioso por este grande momento. Então não deixe de orar pelo seu futuro pastor, por aquele que estará
né, diante do Senhor, nos conduzindo a pastagens verdejantes, das águas tranquilas, né, e a lugares de refrigério na presença do Senhor. Precisamos muito de orar por isso. E também queremos agradecer em nome de Jesus pela vida do esposo da irmã Maria Helena, que fez a cirurgia ontem, né? E eu espero em Deus, com certeza, que ele esteja muito bem em nome de Jesus. Vamos orar pela recuperação dele e por tantos outros pedidos que nós temos para fazer. Amém? Vamos orar? Senhor, meu Deus e Pai, nesta noite, Deus, especialmente agora, neste dia, eu quero agradecer ao Senhor, Deus, pelo privilégio de estar junto com a igreja do Senhor Jesus, para mais uma vez adorarmos ao Senhor, para mais uma vez buscarmos ao Senhor, Deus, como nós dependemos do Senhor, como nós precisamos do Senhor, precisamos orar, precisamos buscar, precisamos nos entregar, Jesus, precisamos aprender a nos relacionarmos com o Senhor, muito mais do que listas de pedidos que nós temos para apresentar ao Senhor. O Senhor deseja que nós tenhamos um coração, ó Deus, sem uma lista, que se apresenta diante do Senhor para buscar ao Senhor por tudo que o Senhor é e por tudo que o Senhor tem para nós. E com certeza, como diz a sua palavra, ao buscarmos em primeiro lugar o reino do Senhor e a sua justiça, todas essas outras coisas serão acrescentadas, ó Deus. Então, em nome de Jesus, nós temos sim tantos pedidos e o Senhor diz para nós, pela sua palavra, que aquilo que nós pedimos ao Senhor, crendo de todo o nosso coração e não duvidando, assim aconteceria. E eu creio de todo o meu coração que o Senhor tem respondido a nossa oração e o Senhor se agrada de que nós venhamos diante do Senhor com as nossas súplicas e com as nossas ações de graça. Mas com certeza o Senhor deseja um coração que vá e se entrega por completo ao Senhor e que busque ao Senhor e que ame ao Senhor. Mas também, ó Deus, um coração que apresenta suas queixas, suas necessidades, porque entende que há um Deus em Israel, um Deus todo-poderoso, um Deus que é invencível, um Deus que está acima de tudo e que está acima de todas as coisas. E este Deus é aquele que em João 10 diz para nós, Jesus Cristo diz: eu sou o bom pastor, eu conheço as minhas ovelhas e elas eu chamo pelo nome e elas me conhecem. Eu sou o bom pastor e eu dou a minha vida pelas minhas ovelhas. Aleluias! E o Senhor diz para nós que o Senhor é o nosso bom pastor, e quando nós vamos no Salmos 23, nós oramos ao Senhor que o Senhor é o nosso pastor e nada nos tem faltado e nada nos faltará no nome de Jesus. E assim, Deus, nós clamamos ao Senhor neste dia em nome de Jesus. Abra as portas do céu, Senhor, por misericórdia sobre a vida dos teus filhos, Deus, para que eles tenham esse relacionamento com o Senhor, tenham essa vida de oração, essa perseverança, Deus, na tua presença, em buscar ao Senhor, mesmo nos momentos mais difíceis. Nós vemos pela tua palavra, Deus, Sadraque, Mesaque e Abednego, eles foram lançados, amarrados no fogo. Eles não foram impedidos de ser lançados naquela fornalha ardente, Deus, a qual consumiu aqueles soldados só de apenas os lançar naquele fogo. Mas o Senhor, Deus, operou um milagre quando eles estavam ali dentro daquela fornalha. Então, muitas das vezes, Senhor, nós também seremos lançados, mas no nome de Jesus, o poder do Senhor será, ó Deus, mostrado grandiosamente quando estivermos nessa provação. Sejam, Deus, lutas de enfermidades, sejam, Senhor, portas de empregos que precisam ser abertas e ainda não foram abertas. Senhor, seja por atos, ó Deus, circunstâncias de justiça. Deus, seja por tantas coisas na nossa vida que nós temos tanta necessidade. O Senhor é um Deus poderoso que se mostrará poderoso em todas as circunstâncias. Por isso eu peço hoje, Deus, em nome de Jesus, sobre a vida dos teus filhos que estão aqui conosco. Se estão aqui é porque entende, ó Deus, que há um Deus soberano, que tem um Deus que tem todo o poder e que é maior do que todas as coisas, e vem, ó Deus, com amor e submissão ao poder do Senhor para buscar a tua face. Então, se o meu amado irmão, ó Deus, tem buscado do Senhor cura, o Senhor diz que nos nossos tempos o Senhor faria, Deus, obras maiores do que foi feito por Jesus, para que o seu nome, o seu poder, ó Deus, fosse manifestado a todos. Então, Deus, os sinais e prodígios do Senhor nos acompanhariam. Então eu peço em nome de Jesus, cura, Deus, aonde há enfermidade, libertação, onde há, Deus, necessidade de libertação, Deus, de aprisionamento, Deus, da alma, da mente, Deus, das emoções.
Sobre a minha vida eu peço essa vitória em nome de Jesus. Eu peço, Deus, pela misericórdia do Senhor, que o Senhor abra portas de emprego, que o Senhor dê estratégias, Deus, dê sabedoria e inteligência aos teus filhos, para que eles possam desenvolver os talentos que já lhes foram concedidos. Dá coragem, Senhor, dá ânimo, dá força aos teus filhos em nome de Jesus. Dê ousadia para que no teu nome eles possam se levantar e caminhar diante da vitória. Senhor, em nome de Jesus, abençoe os médicos que estão nas frentes, ó Deus, dessa enfermidade, lutando neste tempo, Deus, a favor das vidas. Cure aqueles que estão na dependência do Senhor, Deus, de tantas enfermidades, seja o Covid, seja câncer, seja, ó Deus, enfermidades que já são corriqueiras, não importa, o Senhor é um Deus de poder. Dê saúde à tua igreja, Senhor, em nome de Jesus nesse tempo. Meu Deus, em nome de Jesus, abençoe, Deus, a liderança da nossa igreja, fortaleça os nossos amados, dê a eles clareza, Senhor, na escolha do homem que o Senhor já separou, aquele que virá, Deus, para nos ajudar nesta caminhada, nessa jornada, Deus, em nome de Jesus. Que seja muito claro, que não haja dúvida, Senhor, mas seja a palavra do Senhor revelada. E assim como nós oramos aqui a tua palavra, a palavra do Senhor não volta vazia, mas antes de ela voltar para o Senhor, ela vem e produz o fim. Então, Senhor, declara a tua palavra cada vez mais sobre nós, nos ensina a tomar posse da palavra do Senhor e a declarar as palavras que o Senhor já lançou sobre nós, e a termos fé, Deus, suficiente para recebermos as bênçãos do Senhor. Te agradecemos pela vida do esposo da irmã Maria Helena e por tantos outros que têm recebido a vitória do Senhor, sejam elas quais forem. Nós queremos te agradecer também, Pai. Não queremos só te pedir, mas queremos te agradecer, porque temos sido grandemente abençoados, livres, Deus, deste mundo, livres das enfermidades, livre, Senhor, da condenação deste mundo por Cristo Jesus. Temos tido a provisão do Senhor de comida, bebida, de vestimento, ó Deus, de portas de emprego. Temos tantas bênçãos e por elas também nós queremos agradecer nesta noite. E assim nós oramos ao Senhor com convicção de que o Senhor ouve o nosso clamor e que todo aquele que se achega ao Senhor e que crê que o Senhor existe e que o Senhor é galardoador daqueles que o buscam, assim nós recebemos e nós cremos na tua palavra e nós entendemos que o Senhor reage ao poder da sua própria palavra. E no nome de Jesus, pela sua palavra, nós seremos, em nome de Jesus, impactados, curados, transformados e renovados, e que a salvação do Senhor alcance o coração daqueles que ainda não se entregaram, que o Senhor quebrante, transforma e aviva o coração dos teus filhos, porque o Senhor é forte e poderoso. Poderoso é o Senhor nas batalhas e o Senhor é vitorioso, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Meus amados, que o Senhor Jesus vos abençoe, os guarde, que o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre vocês e os dê a paz em nome de Jesus. Uma boa noite de descanso, de paz, uma semana de vitória, de poder. Permaneçam sempre, sempre fiéis ao Senhor. Não desanime, não esmoreça. A nossa vitória ela é muito certa pelo poder do nome de Jesus, e muito em breve nós estaremos com o nosso Senhor por toda a eternidade. Então persevera, porque há no nome de Jesus uma grande promessa que o Senhor voltará para nos buscar e muito em breve com Ele estaremos. E aí precisa que nós venhamos ser perseverantes em oração. Deus abençoe em nome de Jesus. Amém. Existem belezas que alegram a vida e nos fazem sonhar. Recantos felizes da natureza, onde qualquer ser humano gostaria de estar.